Faculdade de Direito, fazer estágios ou não fazer? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é William Pires, eu sou estudante de Direito e nesse canal aqui eu dou dicas para estudante de Direito, dou dicas para iniciação da advocacia, dou dicas para o pessoal lá, os concurseiros que fazem concurso direto, né? Então eu dou dicas para esse núcleo jurídico, o pessoal que trabalha, que vai atuar, né, na área jurídica, tá bom? Esse vídeo aqui eu fui bastante questionado quando eu tive essa ideia de começar com esse canal e aí logo me surgiu essa primeira ideia, tá? Então me surgiu essa primeira ideia em relação a estágios, porque quando eu estava começando no curso de Direito, eu procurava vídeos no YouTube em relação a isso e eu não encontrava muitos canais, muitos conteúdos que traziam, de fato, alguém que estava fazendo o curso de graduação falando para quem estava começando ou para quem estava fazendo também. Tinha somente pessoas que já estavam há um bom tempo no mercado, né? Ou quando a faculdade era em outro lapso temporal, né? Não se encaixava naquilo que eu buscava naquele momento. Então, com base nisso, eu resolvi criar esse canal no YouTube para poder dar dicas atualizadas, né? A gente está em outro momento do direito, a gente está em outra forma de faculdade, né? Outras formas de graduação, de grade. Então é necessário que tenha alguém que saiba na pele aquilo que o estudante vive para poder falar e dar dicas daquilo que já passou e como contornar a situação. Beleza, pessoal? Então eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o teu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com os calouros que estão iniciando, aqueles que vão começar a faculdade de Direito, passaram no vestibular agora e já querem pegar alguns insights em relação a isso. Beleza? Então, pessoal, em relação a estágios, né? Vamos começar do princípio. Faculdade de Direito. Quando você está começando, logo no primeiro semestre da graduação, eu já quero aqui quebrar um paradigma que muitas pessoas têm, né, quando iniciam um curso e não sabem, mas eu já vou falar. Nos primeiros 2 anos, 2 anos e meio, talvez 3 anos, a depender da grade do curso, né, que você faça, você não vai ter contato firme com o direito, tá? Então já se prepara, porque no começo da faculdade tu vai ter contato com psicologia, com filosofia, com sociologia, né, com teoria geral daquilo, teoria geral disso e não sei mais o que e mais outras coisas, mas o direito que é bom, aquilo que você tá buscando lá no começo, você não vai ter no começo não, tá? Então já tira o teu cavalinho da chuva, porque não é bem assim o começo da faculdade, mas eu te garanto uma coisa, se você passar por esse começo, você chega ao final, porque é o começo, né, ali onde tem a maior margem de desistência de curso, né? Se você passar por isso, eu garanto que você vai até o final. E logo, quando você pensar em desistir, você já começa, né, a ter conteúdos de direito. Outro ponto, a faculdade de direito é muito teórica, tá? Então você não tem contato muito com a prática, né? Como eu falei, você vai ter contato com a prática lá a partir do 4º semestre, 5º semestre, você vai começar a ter contato com prática jurídica penal, trabalhista, civil, né? Então você vai começar a ter contato com a área jurídica, fazer petições, assistir a audiências, né? Mas o que difere os alunos, né? Eu passei por isso e vi isso na prática. É cristalino, é notório a diferença entre um aluno que faz estágio desde o começo da faculdade e aquele outro que não faz. Obviamente, tem pessoas que são mais articuladas para fala, né? Tem pessoas que são um pouco mais tímidas, tem pessoas que são um pouco mais apegadas em relação à parte teórica, outras mais à praticidade. Mas o que acontece? Como eu falei, a faculdade ela é muito teórica, você só vai ver textos, né, artigos de lei, leituras, enfim, para depois você começar a ter prática, tá? E quando você faz estágio desde o começo da graduação, que eu logo vou falar na minha perspectiva qual é o melhor estágio para um estudante de direito, inclusive o que eu faço hoje, o diferencial é que você começa a ter contato diretamente com peças processuais, né? Você vai ter contato com clientes, né? Enfim, o pessoal que utiliza do poder judiciário para resolução dos seus litígios, tá bem? Então, é isso que difere um estudante que faz
estágios e aquele que não faz. Obviamente, tem objetivos. Eu tenho colegas, por exemplo, que têm objetivos de concurso público. Então, tem alguns que estudam desde o começo da graduação somente para concurso público. No entanto, há um tópico, né? Há um ponto nisso que eu gosto de ressaltar, que é o seguinte: no comecinho da faculdade, primeiro, segundo, terceiro semestre, a gente é muito imaturo, né? A gente é muito imaturo, a gente desconhece várias coisas do direito. Tá? Então a gente não tem conhecimento, então a gente vai começar a ser moldado a partir do quarto, do quinto, tá bem? Quase da metade do curso em diante. Então, eu indico para você, no começo da graduação, faça estágios, tá? Faça estágios. Vamos supor que você pega um estágio de 2 anos. Se você começar no segundo, terceiro, você vai sair no sexto, no sétimo, né? E aí no sétimo vai faltar 1 ano e meio para você se formar. E em 1 ano e meio, você já tendo contato desde o começo com a parte prática, né? Que você já vai estar na frente dos seus colegas. E você parando, né? Não fazendo mais estágios lá no sexto ou no sétimo e somente estudando, se você objetiva concurso público, em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, você passa. Tá? Só que o que acontece? Vai haver, se você não fazer estágio, vai ficar essa falha, né? Porque você não vai ver como que aquilo do papel, né? Por exemplo, aquilo dos manuais, enfim, como que isso se aplica na praticidade. E é exatamente isso que muitos concurseiros pecam, né? Às vezes tem perguntas, mas você lembra de algo que você já fez e aí você consegue fazer a resolução daquela questão. Mas enfim, em relação aos estágios, eu indico você fazer estágio desde o começo da graduação para você ter contato com a área processual. E aí você consegue fazer a adequação entre a teoria que você tem na faculdade e a parte prática, né? E você une os dois, porque a teoria e a prática, quando você começa a fazer estágios, você vai visualizar que são áreas totalmente remotas, são totalmente distintas, tá bem? Óbvio, tem pontos que batem, mas é totalmente diferente, isso eu garanto para você. Quando eu comecei a fazer estágio num lugar bom, que é a Defensoria Pública do Estado aqui do Rio Grande do Sul, eu me senti um burro, porque eu sabia muito, já tinha estudado bastante para concurso público, tinha visto muita teoria de processo civil, né, direito civil, direito penal, processo penal, e eu cheguei na prática e eu me deparei com outra história, é outra coisa, é totalmente diferente. Então, em relação a isso, um estágio que eu indico para você que está começando: tente, procure, nem que você faça um estágio de graça, mas procure um defensor público e faça um estágio na Defensoria Pública do seu estado. Por quê? Porque é uma área que você vai ter contato literalmente com tudo. Ministério Público, você vai ficar um pouco assim mais regrado em relação as demandas que chegam, tá? Judiciário, você não vai ter muito contato também, né? Dependendo, a menos que você caia no gabinete, aí sim você vai proferir audiências, enfim, nesse sentido. Mas a Defensoria Pública, ela tem um diferencial que você atende, nós chamamos as pessoas que utilizam da Defensoria de assistidos. A gente atende os assistidos, ouve as demandas que eles necessitam, aquele problema que eles têm, e a gente tem que fazer a petição, né, e acompanhar o processo e fazer as outras petições que ali saírem, tá? Então esse é o diferencial, porque você pega o começo, né, a pessoa sem instrução jurídica, ela vai te narrar os fatos e você vai ter que absorver aquilo, transformar em fatos jurídicos, né, e verificar em relação ao que o ordenamento jurídico prevê. Então, se eu pudesse te dar uma dica em relação a isso, faça estágios desde o começo da faculdade. Se você queira advogar, se você queira fazer concurso de qualquer forma, faça estágios. Faça estágios o mais cedo possível que você puder, para você ver como que é a aplicação na prática, e depois se você quiser concurso, você vai estudar para concurso público. Mas a prática do dia a dia é o que vai te fazer falta. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo em relação aos vídeos. Também estou aceitando novas ideias para postar vídeos aqui no canal, para que o canal não pare e que a gente consiga atingir o máximo de pessoas. Também compartilhe com os teus amigos. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!